Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho dos exames clínicos e complementares. Então essa seria a segunda aula teórica depois daquela parte da introdução ao estudo da prótese fixa. Então nós vamos ver aqui a importância de fazer esses exames iniciais com o paciente antes de começar o atendimento clínico propriamente dito. Então a gente vai ver como fazer uma boa anamnese, um exame clínico extrabucal, depois passamos para o exame clínico intrabucal e vamos pedir os exames complementares, que na prótese fixa, no mínimo, vai ter que ser as radiografias periapicais. Então, toda vez que a gente for atender um paciente, nós temos que pegar nome, endereço, idade, estado civil, gênero, raça, profissão, o máximo de informações possíveis do paciente. Importante a gente pegar o documento do paciente, anotar o nome dele conforme o documento, tá? Confere o endereço, quem pegar o prontuário que já tem na Uniuv vai conferir se o endereço ainda é o mesmo e principalmente o número do telefone. Hoje, com o advento do celular, o pessoal troca muito rápido de número. Se nós precisamos entrar em contato com o paciente ou com algum familiar do paciente, nós temos que ter esses dados sempre atualizados. Gênero, raça, profissão, por causa das características, das particularidades que cada profissão ou cada gênero tem em relação aos dentes. Nós vamos ter que sempre fazer essa correlação. Chegando o paciente, estamos conversando com ele ali ou na recepção ou já na cadeira, a gente vai perguntar qual o motivo da consulta. Por que a senhora me procurou? O que está mais lhe preocupando? Aí o paciente vai te relatar se ele veio porque ele está com dor, ou se porque ele está querendo trocar a prótese, ou quer fazer uma prótese nova, ou nunca fez prótese e agora resolveu fazer. Aí falaram para ele que na Uniuv as próteses eram a um preço bem mais em conta do que no mercado. Então a gente sempre vai dar prioridade para essa preocupação principal do paciente. Tá? Muitas vezes o paciente vem, por exemplo, com uma dentadura própria para receber uma prótese fixa, mas não, ele quer uma ponte móvel, uma ponte de ganchinhos. Temos que respeitar a opinião do paciente. A gente sempre vai dar o nosso ponto de vista, ver o que seria melhor para ele, para ver se a gente convence ou não, mas a palavra final sempre vai ser a do paciente. No caso específico da prótese, nós vamos ver se o problema de ausência de dentes deles é devido a trauma, a cáries, quando que foram feitas as exodontias, se tudo correu bem nas exodontias previamente feitas. Vamos indicar dentes para fazer extrações, para ser substituído por prótese. Então, tudo isso aí nós temos que ouvir do paciente, anotar. Vocês já tiveram as aulas de semiologia, as aulas de introdução à recepção ao paciente. Na prótese não é diferente. Então, isso aqui é só um reforço de como deve ser feito o anamnese do paciente. Então aí você vai perguntando, vai investigando como é a experiência dele com o dentista, se ele teve algum problema, se foi tudo bem, se não foi, qual é a frequência que ele vem ao consultório. Então, às vezes, nem sempre na primeira vez o paciente está à vontade para falar isso para a gente. Então, às vezes, nós temos que arrancar isso na segunda, na terceira consulta. Então, você marca lá um asterisco lá no prontuário do paciente para você lembrar que você tem que perguntar de novo aquilo na próxima questão. Aí você já vai verificar hábitos de higiene bucal, o que levou à perda dos elementos dentários. Por exemplo, eu posso fazer um trabalho de reabilitação no paciente sem antes fazer um tratamento de motivação de escovação? Não, Então nós vamos começar pelo básico, começar pela parte periodontal. Então a gente vai ver como é que está a gengiva, como é que está tecidos moles, se tem bolsas periodontais. Daqui um pouquinho vamos chegar só na parte periodontal. Vamos perguntar como são os hábitos alimentares do nosso paciente. Às vezes o paciente é aquele que come doce à noite na cama, não nem levanta escovar o dente. Então não adianta nós fazermos um trabalho, fazer uma reabilitação no paciente que não tem o hábito de, após ingerir o alimento, fazer a escovação. Paciente que consome muito alimento ácido, depois nós vamos ver uma erosão dentária. Então, dependendo do tipo de alimentação que o paciente tem, vai desgastar toda a estrutura do dente, vai desmineralizar a estrutura do dente devido a esses hábitos. Se o paciente é tabagista ou não, se ele tem problema com o consumo de álcool, de drogas, esses problemas, normalmente álcool e drogas, eles não relatam na primeira consulta. Isso aí a gente vai ter que ir arrancando deles com o passar do tempo. A partir do momento que eles tenham confiança no profissional, eles começam a contar mais coisas. Às vezes contam até coisa demais.
Então nós vamos verificar nos dentes do paciente depois. Primeiro a gente pergunta se ele tem algum hábito, depois a gente observa os dentes dele para ver se os dentes correspondem ao que ele falou, né? Então, bruxismo, que é aquele ato de ranger ou apertar os dentes, se ele tem esse apertamento dental, se ele morde objeto, ponta de caneta, o usuário de cachimbo. A gente vê aqui, como a gente vê na imagem, né, a ponta de cúspide ali do pré-molar, do primeiro pré-molar do superior esquerdo, do 24, já desgastada pelo hábito de morder a caneta. Onicofagia, que é o hábito de roer unhas, né? Então a gente normalmente vê as incisais dos dentes todas quebradinhas, com aquele aspecto de serrilha, né? De ficar mordendo as unhas. Se ele tem sucção de dedo, chupeta, de bochecha, então a gente vai encontrar mordida aberta em algum dos lugares. Então a gente vê, pergunta para o paciente, mas essa mordida aberta que o senhor chupa o dedo tal, ele tem vergonha, ele vai dizer não, mas depois com o tempo acabam contando para a gente. Eu lembro de um paciente que eu fiz ortodontia, já era um paciente adolescente, de uns 15, 16 anos, então a gente fez toda essa anamnese e ele negou o hábito de sucção de dedo. Passados uns 2, 3 meses de tratamento, a mãe dele foi ao consultório, um dia não tinha consulta marcada, e pediu para falar comigo, que era para contar que ela viu que o filho dela ele se escondia para ficar chupando o dedo. Ou seja, então é um hábito que despertou na mãe depois que eu fiz a pergunta. A mãe não imaginava que o filho adolescente fizesse isso, né? Lembra, não, quando ele era pequenininho ele chupava o dedo, mas depois ele parou. E o paciente mesmo não contou, então eu fiquei sabendo porque a mãe veio relatar, né? A mãe deu uma DX9. Então, na anamnese vai acontecer isso, às vezes você vê a mordida aberta, vê a característica da sucção de dedo, ou sucção de bochecha, alguma coisa assim, e o paciente diz, não, nunca tive esse problema. Aí passa um dia, ele sabe que eu estive observando, não é que realmente eu fico chupando a minha bochecha aqui de vez em quando. Então, depois que eles ganham a confiança, que eles confiam na gente, que eles começam a contar esses outros detalhes. Vamos verificar o estado geral do paciente, né? Normalmente ele nos conta, né, se ele é hipo ou hipertenso, ele vai nos contar a medicação que ele usa, a frequência. É importante sempre perguntar se tem algum médico acompanhando o tratamento dele, tá? Hipertensão, diabético, problema de tireoide, anemia, alergia. Sempre questionar a alergia a medicação e a alimentação. Tem algum alimento que o senhor não possa comer, tem algum remédio que não posso tomar, então nós temos muito problema de choque anafilático, né? Então a gente principalmente no antibiótico. Então normalmente eles vão nos contando. A sua hipertensão, a sua diabetes está controlada? Tem um médico que acompanha? Se não tem, orienta o paciente a buscar o médico. Porque acontece muitas vezes eles tomam a medicação por conta, né? Não, o vizinho que tinha diabetes tomava tal coisa, fica bom, fui na farmácia, comprei e estou tomando esse remédio. Mas sempre é importante o acompanhamento médico, né? Hoje o SUS faz esse tipo de acompanhamento nos postinhos de saúde. Existe aquele programa da farmácia popular que eles distribuem gratuitamente essa medicação de uso contínuo, né? Então sempre a importância de ter esse acompanhamento. Outra coisa também, eles tomam remédio por conta, nem sempre é a dosagem exata, né? Então ele tomava, por exemplo, lá uma losartana de, sei lá, 20 miligramas, mas de repente ele achou que estava bom e começou a tomar um de 40 por conta própria. Então isso aí dá perigo. E o que nós precisamos nessa anamnese é evitar sustos. Então toda vez que nós formos trabalhar com o paciente, nós temos que ter segurança com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos indicando para ele. Desde uma medicação pré-cirúrgica, uma medicação anestésica, até uma medicação pós-cirúrgica. Nesse período a gente vai conversando com o paciente, a gente já vai vendo qual o perfil dele, se é um paciente colaborador ou não, e qual a expectativa dele quanto ao tratamento. Então hoje nós temos muitos pacientes com problemas psiquiátricos que não fazem acompanhamento, e daí eles depositam toda a expectativa dele no tratamento dentário, né? Então eles vêm e acham que se eles colocar a lente de contato, eles vão virar o galã da cidade. E nem sempre essa expectativa corresponde. Então nós temos que ser muito francos quando a gente fala, não, vai melhorar, vai ficar bom,
Mas, veja bem, não é o dente o problema dele é outro, é psiquiátrico. Né? Então, temos que ter o cuidado, a delicadeza de falar para ele procurar um profissional dessa área. Porque nós ouvimos o paciente, mas nós não somos psicólogos. Tá? Então, nós não podemos emitir opiniões sobre o tratamento do psiquiátrico, sobre o caso psiquiátrico do paciente. A nossa função é orientar o paciente a buscar uma assistência especializada para isso. Embora muitas vezes a gente exerça um papel de psicólogo, a gente acaba, o paciente, principalmente em tratamentos mais demorados, ele acaba contando muita coisa e ouvindo muito a gente. Mas, repito aqui, não somos psicólogos, gente, cuidado para não misturar as coisas. No exame extrabucal, a gente já observa a postura do paciente, o seu biotipo, as características faciais dele, né? Ele em repouso, se ele tem tônus muscular, se aquela boca fica aberta, ele respirando pela boca, né? Um respirador bucal, se ele fala corretamente ou se ele tem problema de fonação, problema dos fonemas, da língua tocar em lugar errado, né? Quando ele sorri, se expõe gengiva ou não, se os dentes são de um tamanho compatível para a face dele, se são muito grandes, se são pequenos. Então a gente vai observar se ele tem simetria. Ninguém é totalmente simétrico, todo mundo tem um pequeno grau de assimetria. Tá? Existe um trabalho onde fotografaram o paciente, cortaram a fotografia no meio, inverteram ela e colaram os dois lados do mesmo paciente, né, para a face ficar simétrica. Não tiveram bons resultados. Então, essa pequena assimetria, ela é importante que ocorra, porém, essa assimetria não pode chamar a atenção. Então, tudo o que quebra o equilíbrio, quando a simetria está muito grande, nós temos que tentar tratar. E às vezes não trata com a prótese, às vezes é um procedimento cirúrgico, precisa de uma cirurgia ortognática, né? Então, a gente encaminha para o cirurgião bucomaxilo. Observamos o formato do rosto, né? Se ele é mais ovoide, se ele é mais triangular, se ele é quadrado. Então, há uma classificação dos tipos faciais. Do mesofacial, que é um rosto mais arredondado, o dólico facial, que é um rosto mais alongado, mais ovoide, e tem o braquifacial, que é um rosto mais quadrado. Normalmente, a característica dos incisivos, dos dentes, ele acompanha o formato do rosto. Então, quando a gente for escolher tamanho e forma do dente, a gente precisa observar o rosto do paciente. A gente vai ver se o rosto do paciente é proporcional. Nesse quesito, as fotografias são muito importantes. Né? Hoje a gente fotografa praticamente todos os pacientes. Né? Então, a gente divide o rosto em terços. Né? Então, tem tanto na posição frontal quanto na foto de perfil. A gente vê se esses terços estão harmônicos. A gente classifica o paciente, aqui na foto frontal a gente pede foto frontal com a boca fechada e sorrindo, né, para verificar a posição de dente, sorriso, linha de sorriso, se tem corredor bucal, se aparece gengiva, como é que está a estética vermelha, a estética branca. No perfil a gente classifica em perfil reto, convexo e côncavo, que em termos de classificação, vocês vão aprender lá na ortodontia, seria o classe 1, o classe 2 e o classe 3, né? Então o classe 1 é aquele rosto harmônico com um perfil mais reto, tá? Que é a primeira foto bem da esquerda, você vê ali a linha pescoço, queixo um pouquinho mais favorável. A segunda foto já é um perfil mais convexo, que seria o classe 2 na ortodontia, onde a mandíbula está mais distal em relação à maxila. Uma maxila muito anterior. Nesse caso aqui, nessa foto do meio, a gente vê que aquela linha pescoço-queixo é bem curtinha, então a gente vê que é a mandíbula que tem um problema no corpo da mandíbula, que é curto. E a terceira foto, bem da direita, a gente vê um queixo mais longo, que é um perfil côncavo ou perfil classe 3, onde a mandíbula está mais mesializada do que a maxila. Tá? Então, o paciente classe 3 normalmente precisa de uma cirurgia ortognática ou para reposicionar a mandíbula ou para avançar a maxila. Aí existem uma série de exames que na ortodontia vê essa necessidade. Tá? Mas quando a gente vai fazer uma prótese, é importante a gente analisar sempre o perfil do paciente. Além do perfil do paciente, nós temos que ver o tipo de prótese que o paciente vai usar.
Então, por exemplo, quando a gente usa uma prótese removível que vai acrílico, a gente consegue fazer um suporte labial mais favorável do que uma prótese fixa. Então, muitas vezes o paciente faz a prótese fixa, porém o perfil dele não fica legal. Tá? Então, a gente já tem que pensar no aumento, fazer uma gengiva artificial para fazer esse processo de suporte de tecido mole da musculatura. Isso a gente vê muito bem em paciente de prótese total. Então, vocês vão ver que o paciente que vem com a dentadura, vem fazer a dentadura, quando ele está sem a prótese, a boquinha está bem murchinha, bem chupadinha. Quando você põe a prótese, ela vira outra pessoa, né? Ele suporta bem o lábio, ele dá uma outra imagem do paciente quando tem esse suporte labial. Né? Então, aqui a gente vê na foto o lábio superior bem murcho, né? Com a impressão que ele está para dentro, está mais distalizado em relação ao lábio inferior, porque não tem suporte labial dos dentes anteriores que foram perdidos. E depois, quando coloca a próxima, tem que pensar que tem que preencher essa parte do lábio. Tá? Para quê? Porque ela fique mais cheinha, né? Fica um perfil mais favorável. A gente vai observar algumas medidas do paciente, né? Então, tem uma dimensão vertical de oclusão, a famosa DVO, que a gente faz essa medida, tira essa medida quando os dentes estão totalmente encostados. Tá? Então, vou medir ele da base do nariz à ponta do queixo. Então, tenho essa medida, a gente chama de dimensão vertical de oclusão. A DVR é a dimensão vertical de repouso. Então, onde a gente está em repouso, os dentes desencostam. Então, vocês vão ver que essa diferença entre a DVR, que é de repouso, e a DVO, que é de oclusão, é mais ou menos 3 milímetros. Essa diferença a gente chama de espaço funcional livre. Muito importante nós conhecermos o espaço funcional livre, porque quando a gente está falando, quando a gente articula os fonemas, a gente não pode invadir esse espaço funcional livre. Toda vez que nós invadimos o espaço funcional livre, é aquela história que o paciente está conversando e bate o dente. Aí ele vai dizer assim, doutor, sabe aquele dente que o senhor colocou para mim aqui na frente? Às vezes eu estou falando, de repente eu dou umas mordidas no dente. Por que isso? Porque o dente invadiu o espaço funcional livre. Então nós temos que ter essas medidas em mente quando a gente for fazer a reabilitação do paciente. Tá? Quando a gente perde a referência de dente, nós temos que criar uma referência através de algumas medidas. Por exemplo, paciente que não tem dente, a gente vai chegar lá na relação cêntrica. A gente não vai poder usar a oclusão como referência. Quando a gente vai restaurar um dente só, fazer a prótese de um molar, por exemplo, de um incisivo, não. Aí a gente usa a máxima intercuspidação habitual, mas sempre tendo em mente qual a DVO do paciente, qual a DVR e qual o espaço funcional livre. Então, toda vez que nós perdemos DVO, o que diminui a DVO, tá? Segundo alguns autores, a gente não perde a DVO, a gente sempre tem condições de recuperar essa DVO. Ela desgasta, então a gente vai ver normalmente o paciente que perdeu molares, né, ou tem ausência dos dentes posteriores, ou o paciente que tem bruxismo, né? Seja ela por atrição, a gente já vai ver certinho o que é uma atrição, ou por erosão. Quando o paciente diminui a DVO, quando ele perde a DVO, a gente vê que o terço inferior da face dele diminuiu, o mento projeta para frente, os lábios, tipo, eles revertem, eles ficam bem fininhos, e aprofunda o sulco nasogeniano. Isso também altera a fonética nessas condições todas. Existe um padrão facial, braquifacial, com o rosto bem quadrado, que tem essas condições também. Quando é padrão da pessoa, aí não tem o que mexer em DVO. Tá? Porque se nós aumentarmos a DVO além do necessário, nós vamos trazer outros problemas para o paciente. Tá? Mas quando o paciente perdeu o DVO, você viu que há essa redução do terço inferior de face, ou por desgaste ou por ausência de dentes, aí sim a gente recupera a DVO, ou restabelece a DVO. Restabelecendo a DVO, a gente recupera a harmonia facial e aumenta o espaço, ou cria um espaço oclusal para a reconstrução dos dentes. Então, está aqui exemplos de dentes onde perdeu-se a DVO por atrição ou por bruxismo. Então, vocês verem na região de premolar que os premolares inferiores está quase só a raiz, já não tem mais parte da coroa. Então, nós temos que recuperar essa DVO para daí fazer a reabilitação protética desse paciente. Então, observe como ele já perdeu
dimensão pelo bruxismo bem avançado. Ali na foto abaixo a gente vê todos os dentes, né, desgastados, além do que ele perdeu de dente. Então, toda vez que ocorre perda de dente posterior, como ali na foto a gente perde a dimensão vertical também. Então, está aqui um caso de reabilitação total, né? Esse caso eu peguei na internet, Dr. Rodrigo Prado. Então, vocês vejam que primeiro você tem que recuperar a DVO para criar espaço para poder colocar as próteses, né? Então, a gente não tem como você fazer coroa ou restaurar com resina dente nessa condição bucal do paciente. Então, a gente vai buscar uma relação cêntrica para esse paciente, achar a dimensão vertical de oclusão, achar a dimensão vertical de repouso, criar um espaço funcional livre para daí fazer a reabilitação. Tá? Nesse intervalo todo a gente vai usar próteses provisórias. Então vejo mais uma importância de trabalhar com próteses provisórias. Quando o paciente tem a DVO aumentada, a gente faz aí uma prótese e o dente ficou muito alto, né? A gente invadiu o espaço funcional livre. Então o paciente não consegue fechar adequadamente a boca, ele vai ter uma face mais alongada, vai ter sintomas de dor na musculatura e também dor na ATM. Os dentes cujo contato ocorre prematuramente vai dar sensibilidade, ele vai ter mobilidade. Então é aquele caso que o paciente chega no consultório e reclama: esse dente dói e ele está molinho. Aí você vê o dente, ele está normal, você faz a radiografia, é um dente rígido com um leve espessamento da membrana periodontal. Porém, a mobilidade dele te intriga. Aí você vai levar o paciente em relação cêntrica e você vê que ali tem ele bate primeiro nele, né? Então tem um contato prematuro. Então você tem que ajustar esse contato prematuro primeiro. Ou faz isso via ortodontia ou via protética. Tá? O que é um trauma oclusal? É toda vez que a capacidade adaptativa do paciente não consegue repor aquela parte onde o excesso de força foi colocado em cima de um dente ou de um grupo de dentes. O paciente vê também que tem dificuldade de deglutição de mastigação, porque aquele dente dói, né? Aquele que está com a porção maior. E a alteração fonética, por quê? Porque quando ele está falando alguns fonemas, ele vai ter toque naquele dente e isso vai dar aquela sensação de que ele morde aquele dente quando ele está falando, né? Então ele está lá falando, de repente, bateu o dente aqui. Por que isso? Porque nós aumentamos a dimensão vertical de oclusão. Então aqui a gente vê um caso de reabilitação protética ali na figura A. E vocês observam que os outros dentes não estão tocando, ou seja, está óbvio que aqui nós temos uma invasão de espaço funcional livre e um aumento de DVO na marra, na força. Vai dar certo isso aí? Claro que não. Esses dentes que têm esse contato prematuro, esse contato antes dos outros, vai ter trauma oclusal. A gente começa com mobilidade, em alguns casos reabsorção e até perde o dente. Ainda dentro do exame extrabucal, vamos fazer análise do sorriso. Sorriso alto são quando aparecem os dentes anteriores e superiores de uma faixa de gengiva. Muitas vezes é a questão de reclamação do paciente. Doutor, eu vim aqui porque toda vez que eu sorrio, só aparece minha gengiva. Não é que aparece gengiva, aparece uma faixa de gengiva. Sorriso médio quando aparece 75% a 100% dos dentes e as papilas. É o sorriso mais aceito, mais harmônico. E o sorriso baixo é quando só aparece a borda dos dentes, né? Ou do terço médio para o terço incisal. Não aparece gengiva, ou por um lábio muito comprido, ou por um posicionamento dentário. E vamos observar também a linha média facial com a linha média dentária. Pacientes que têm agenesia, por exemplo, de um incisivo lateral superior, normalmente ocorre esse desvio de linha média. E quando não é reposto o lateral, por exemplo, o canino fecha o espaço, é aquele paciente que você olha, diz assim, puta, tem alguma coisa errada, não sei o que é, mas tem alguma coisa que não está bom. Aí você vai verificar a linha média, vai verificar a harmonia dos dentes, perdeu essa harmonia. Então a gente sempre tem que verificar. Vejam bem, gente, pequenas assimetrias não tem problema, são aquelas que não chamam a atenção. A partir do momento que você bateu o olho no paciente e chamou a atenção, aí sim, é o tipo de coisa que precisa ser corrigido. Então, tá aí, linha do sorriso baixa, lá na foto A, aparece dente, praticamente não aparece nada de gengiva.
A média, quando aparece dente, um pouquinho de gengiva. Então, esse caso você pode corrigir com ortodontia, você pode corrigir com uma gengivoplastia, você consegue melhorar bem o caso. Na foto safe tem uma linha de sorriso alto que aparece bastante gengiva e a coisa já fica mais complexa. Aí você tem que ver se precisa de uma cirurgia ortognática de impacção de maxila, ou se você vai fazer um preenchedor labial, aí, tipo um botox, para que o lábio não movimente quando o paciente fala. Tá? Então, para pequenas sorrisos gengivais, hoje o botox vai muito bem. Quando ele já é grande, como é o caso da foto aqui, aí já tem que pensar numa cirurgia ortognática de correção de posição da maxila. Então, são coisas que vão fugindo da área da prótese, mas que nós temos que ter conhecimento para saber indicar o paciente. E para finalizar o exame extrabucal, nós vamos examinar a ATM do paciente. Então lembre que toda vez que a gente for mexer em dente, nós temos que pensar em músculo e temos que pensar em articulação, tá? Porque isso é o tripé do nosso sistema estomatolinático. Então a gente vai palpar os músculos da ATM, os elevadores da mandíbula. Vamos palpar a articulação em si para ver se tem estalidos, tem crepitação, se limita a abertura da boca, né? Normalmente a gente sai desses 40 milímetros, 4 centímetros de abertura, né? Ou na prática a gente mede com os dedos, né? Se couber 3 dedos na abertura bucal, tem uma abertura boa. O paciente vai relatar o cansaço muscular quando mastiga ou quando acorda que não consegue abrir a boca direito. Então já são sinais que a ATM tem algum probleminha, tá? Nós, como protesistas, conseguimos resolver algumas coisas da ATM, tá? A ATM virou uma especialidade à parte, né? A ATM do orofacial que resolve os problemas da articulação. Então, temos que saber encaminhá-los, tá? Temos que diagnosticar o que está acontecendo com a ATM do paciente para saber encaminhar. Às vezes, uma placa meio relaxante resolve o problema, nós mesmos resolvemos. Quando precisa já de uma infiltração, de uma viscosuplementação, um caso mais complexo, aí é melhor encaminhar para o especialista. É uma área, gente, que tem muito pouco especialista, tá? A União da Vitória deve ter 2 ou 3, e muito menos bons especialistas nessa área da ATM. Tá? Então, hoje é um campo muito grande de trabalho, olhem com carinho para essa especialidade. Terminando o exame extrabucal, vamos para o exame intrabucal. Agora a gente vai ver a questão de dente mesmo, né? Então a gente vai ver dente, vamos palpar tecido mole, músculo, vamos fazer a sondagem periodontal, vamos verificar as relações oclusais, tanto as dinâmicas quanto as estáticas. Vamos ver se tem alguma lesão pré-existente, né? Se o paciente chegou lá, toda lesão de tecido mole a gente requer atenção. Olhou a lesão, não sei o que é, tá? Pode ser alguma coisa normal, pode ser não, encaminha para o especialista. Não dê bobeira, tá? Câncer bucal é uma coisa que tem uma incidência muito alta e nós não precisamos esperar virar um bicho grande para encaminhar o paciente para tratamento. A gente tem que começar a pegar ela quando está pequenininha. É melhor vocês pecarem pelo excesso para mandar para o colega, para o estomatologista, do que passar em branco. Tá? Então, apareceu alguma lesão, você não sabe o que você está desconfiado dela, encaminha. Tá? E existem lesões que nós conhecemos, né? As mais comuns são as lesões herpéticas e as lesões, as aftas, essas a gente sabe medicar, né? Eu vou só interromper um pouquinho que a câmerazinha caiu aqui, eu já volto, gente.